Eles são as duas testemunhas. Quem são essas figuras enigmáticas? O que vieram fazer? Por que o mundo as odiará tanto? A profecia de Apocalipse 11 nos revela um dos mistérios mais impactantes do fim dos tempos. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Apocalipse 11, 3 a 4. Por que Deus escolheu esses dois mensageiros para um papel tão decisivo? As testemunhas não estão aqui para trazer mensagens de paz ou conforto. Elas não negociam com a corrupção, não se vendem para políticos ou líderes religiosos. Pelo contrário, sua missão é confrontar. Eles falam sobre pecado, justiça e juízo. Eles desafiam o sistema do anticristo, desmascaram mentiras e proclamam que o verdadeiro rei está voltando. Mas isso tem um preço. Os governantes tentam silenciá-los, mas falham. Mídias tentam difamar suas palavras, mas suas vozes continuam ecoando. As massas, cegadas pela influência do mal, passam a odiá-los. Multidões furiosas exigem suas mortes, pois suas palavras são como fogo queimando a consciência de uma geração que rejeitou a Deus. Mas serão elas figuras literais ou representam algo maior? Ao longo da história, muitos tentaram decifrar esse mistério. Alguns acreditam que essas testemunhas são dois profetas renascidos para completar sua missão final. Outros sugerem que representam duas entidades simbólicas. Mas quem realmente são elas? Nos próximos capítulos, mergulharemos ainda mais fundo nesse mistério bíblico. Mas uma coisa já podemos afirmar: as duas testemunhas serão um dos maiores sinais de que o fim dos tempos chegou. E você, estaria preparado para ouvir suas palavras? Imagine dois homens que desafiam todo o sistema mundial, confrontam governantes, expõem mentiras e ainda demonstram poderes sobrenaturais. Eles não precisam de armas, exércitos ou alianças políticas. Seu único recurso é o poder divino, concedido diretamente pelo próprio Deus. Apocalipse 11, 5 a 6 nos diz: Se alguém quiser lhes fazer mal, fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos. Se alguém tentar prejudicá-las, é assim que deve morrer. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Essas não são habilidades comuns. Elas lembram as ações de grandes profetas do Antigo Testamento. Elias fez fogo cair do céu e decretou uma seca sobre Israel. Moisés transformou as águas do Nilo em sangue e lançou pragas sobre o Egito. As semelhanças são evidentes. Mas o que isso significa? As duas testemunhas são, de fato, Elias e Moisés retornando? Ou seriam Elias e Enoque, os dois homens que, segundo a Bíblia, nunca experimentaram a morte física? Independentemente de suas identidades, uma coisa é clara: ninguém pode detê-las. Enquanto sua missão durar, qualquer um que tentar atacá-las será consumido pelo fogo de suas bocas. Governos, exércitos, mídia, líderes religiosos corrompidos. Todos que se opuserem a elas enfrentarão a ira de Deus. Seus poderes desafiam toda a ciência e a lógica humana. Enquanto o mundo se afunda em trevas, esses dois profetas andam sobre a terra como testemunhas vivas do poder divino. Com apenas uma palavra, podem trazer seca sobre nações inteiras, como Elias fez no passado. Com um gesto, podem transformar rios em sangue e trazer pragas devastadoras, como Moisés fez no Egito. Mas por que essas demonstrações tão intensas? A resposta está no contexto da tribulação. O mundo estará mergulhado no engano do anticristo. Milhões seguirão suas mentiras e adorarão a besta. As duas testemunhas serão a última linha de resistência contra o avanço desse sistema maligno. Suas palavras e atos serão um lembrete inescapável de que Deus ainda reina e que o juízo está próximo. E como era de se esperar, isso atrairá ódio. Elas não serão vistas como heróis, mas como vilões. O mundo as acusará de terrorismo, heresia e desordem. A mídia global as pintará como fanáticos religiosos perigosos. Líderes mundiais as chamarão de ameaça à paz. Movimentos populares exigirão sua captura e execução. No entanto,
Nada poderá tocá-las enquanto Deus assim desejar. Elas continuarão proclamando a verdade, mesmo sob intensa perseguição. Seus milagres e sinais desafiarão a ciência e as leis naturais. Mas sua missão tem um prazo. Um dia, o período de 1260 dias chegará ao fim. E então, algo terrível acontecerá. No próximo capítulo, veremos como o mundo finalmente se volta contra as testemunhas e a besta que sobe do abismo coloca um fim à sua missão. Mas será esse o fim definitivo? A resposta pode surpreender você. As duas testemunhas estavam no auge de sua missão. O mundo inteiro as conhecia. Elas haviam abalado governos, desafiado a ordem mundial e exposto a grande mentira do anticristo. Mas o tempo delas estava se esgotando. Então, algo sombrio emerge. Apocalipse 11:7 nos alerta. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. O inimigo aguardava sua oportunidade. A besta que surge do abismo, uma manifestação do poder satânico na terra, finalmente recebe permissão para agir. Uma armadilha é preparada. E então, em um momento de horror indescritível, as testemunhas são assassinadas. Suas mortes não são discretas. Elas não são vítimas silenciosas. Elas caem diante dos olhos do mundo, expostas ao ódio daqueles que desejaram vê-las destruídas. Suas palavras eram insuportáveis para um mundo que rejeitou Deus. O que acontece a seguir choca ainda mais. Seus corpos são deixados nas ruas de Jerusalém como troféus. O mundo comemora. Há festas, há troca de presentes, como se um grande peso tivesse sido retirado dos ombros da humanidade. Mas isso é realmente o fim? Nos próximos capítulos, veremos o que acontece depois da aparente derrota das testemunhas. Porque seu destino final está longe de ser o que seus inimigos esperavam. O mundo estava em festa. Após anos de confronto contra as duas testemunhas, finalmente o silêncio reinava. Suas vozes já não ecoavam pelas ruas de Jerusalém. Seus corpos jaziam inertes, expostos diante da multidão. Não houve enterro, não houve respeito, apenas celebração. A mídia transmitia imagens ao vivo. As pessoas dançavam, riam, brindavam. Os líderes mundiais declaravam um novo tempo de paz. Presentes eram trocados como se um grande mal tivesse sido erradicado da terra. O mundo inteiro se unia num único pensamento. As testemunhas estavam mortas. Mas o que ninguém esperava era que aquilo não fosse o fim. Subitamente, após 3 dias e meio, algo impensável aconteceu. Um vento sobrenatural varreu as ruas de Jerusalém. As câmeras tremeram, os sinais ficaram instáveis. Um silêncio sepulcral tomou conta da multidão. E então, diante dos olhos de todos, os corpos inertes das duas testemunhas começaram a se mover. O que antes eram cadáveres sem vida, agora se reerguiam. Seus olhos se abriram. Seus membros voltaram a ter força. O fôlego de Deus, como um trovão, os trouxe de volta à vida. O terror foi instantâneo. Gritos ecoaram pelas ruas. Pessoas caíram de joelhos. Outras correram desesperadas. Muitos desmaiaram de puro pavor. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou nelas, e puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que as viram. Apocalipse 11:11. Os líderes mundiais, que antes se vangloriavam de tê-las derrotado, agora estavam pálidos, sem palavras. As telas que transmitiam a vitória contra as testemunhas agora mostravam um milagre indescritível. A alegria se transformou em terror absoluto. E então veio a voz, um estrondo vindo do céu, um chamado divino ecoando sobre toda a terra. Subi para cá. Sem que pudessem impedir, os corpos das duas testemunhas começaram a se elevar aos céus. Lentamente, foram subindo, subindo, diante dos olhos horrorizados da humanidade. Nenhuma tecnologia poderia explicar aquilo. Nenhuma força humana poderia detê-las. E quando finalmente desapareceram entre as nuvens, veio o golpe final. Um grande terremoto sacudiu Jerusalém. Edifícios desabaram. Ruas se partiram. Milhares morreram no desabamento. O medo tomou conta das nações. Aqueles que zombavam delas agora tremiam diante da ira de Deus. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto,
e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Apocalipse 11:13. A mensagem era clara. Deus ainda reinava. O mundo que as rejeitou agora se via obrigado a reconhecer a verdade. O terror que tomava conta das nações era apenas o começo do que estava por vir, pois aquele que realmente governa os céus e a terra estava prestes a intervir de forma definitiva. A ressurreição das duas testemunhas não foi apenas um milagre, mas um presságio do juízo iminente. O tempo da paciência divina estava no fim, e para aqueles que haviam se deleitado na morte delas, não restava mais nenhuma escapatória. A pergunta que ecoava entre os sobreviventes era uma só: se nem mesmo a morte pôde detê-las, o que virá a seguir? O silêncio que seguiu a ascensão das duas testemunhas não era um alívio. Era o prenúncio da tempestade. O mundo assistia, atônito, sem saber o que esperar. Mas a resposta não tardou a chegar. O céu escureceu, um trovão cortou os céus, e uma voz retumbante ecoou por toda a terra. O tempo acabou. Era o início do juízo final. As nações que antes zombavam das profecias, agora viam diante de si a realização daquilo que negaram por séculos. Trombetas soaram. Anjos desceram dos céus com espadas flamejantes. E o Cordeiro de Deus, aquele que fora rejeitado e ignorado, agora aparecia em majestade para julgar vivos e mortos. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. As nações tentaram resistir. Governos se uniram, exércitos foram mobilizados, mas não havia força humana capaz de enfrentar a ira divina. O que se seguiu foi um espetáculo de glória e destruição. As potências mundiais caíram uma a uma. Os impérios erguidos sobre corrupção e injustiça foram esmagados. A humanidade, dividida entre os que haviam aceitado a verdade e os que a haviam rejeitado, viu seu destino se cumprir. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. O fim havia chegado, não como um simples colapso da civilização, mas como a consumação de toda a história. O reino de Deus finalmente se estabeleceu. O mal foi erradicado e a criação foi restaurada ao seu propósito original. Aqueles que permaneceram fiéis foram recebidos em glória, e aqueles que desprezaram os avisos das testemunhas foram apagados da existência. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21:1. O tempo da graça havia terminado. Agora apenas a eternidade aguardava cada alma. A pergunta final para aqueles que ainda vivem é a mesma: em qual lado você estará quando esse dia chegar?